Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Hoje eu vou discutir um pouco sobre orientação para eleitores e candidatos, tá certo? Para os eleitores e todos os candidatos, não só para a próxima reeleição, mas para todas as situações. Como eu já, em vários vídeos já expliquei, eu acho que, como dizia Abraham Lincoln, democracia é o governo do povo pelo povo, certo? Não é o sistema perfeito, mas é o melhor que se imaginou até o momento. Então, aquela democracia lá de Atenas, de 500 anos antes de Cristo, é uma espécie de democracia direta, né? Ela, naquele momento, era bastante interessante, mas, evidentemente, como todo quanto é sistema vivo, pode ser melhorado. E aí eu tive várias ideias para como melhorar, né? Então, uma das ideias é que, em vez de fazer reunião na praça, na ágora, né, para discutir os assuntos, a gente pode, atualmente, fazer todas as votações por telefone, né, celular. Um sistema de comunicação que você tem acesso a todo mundo no mundo. Então é fácil de se colocar uma votação, um conjunto de tópicos para serem votados num site e o povo todo votar, tá certo? Então resolve-se esse problema de universalidade e conectividade na votação. Outra coisa que se resolve é também o efeito de um debate ao vivo, numa praça. Quem grita mais alto, que tem treino de oratória, geralmente ganha a competição, né? De convencer os outros. E isso não devia ser apropriado. É apropriado que cada um pense com as suas ideias, pode até discutir com seus vizinhos, colegas, conhecidos, família, trocar ideias, mas que na hora de votar, ele vota as suas convicções. E outra coisa é que no sistema de votar, então, além de você votar nos assuntos, também você vai associar a teu voto um peso. Se você acha que entende muito do assunto, você dá um peso maior à tua opinião. Se você acha que não entende muito do assunto, você dá um peso menor. E, portanto, se calcula a média
ponderada. Todo mundo vota, primeira rodada, tem a média ponderada, e essa média ponderada é retornada aos votantes, e se alguém estiver muito longe da média, ou ele justifica por que só ele acha que está certo e tudo o resto está errado, ou ele se aproxima da média. E geralmente quem está destoante se aproxima da média porque ele percebe que ele estava se atendo provavelmente a um item mais específico do assunto sendo votado, em vez de entender o conjunto maior, o escopo maior do item votado, tá certo? Aí com essa nova votação se calcula novamente a média ponderada e o processo converge, um processo de convergência de opiniões, tá certo? Antes disso, eu ainda acho que, em vez de se votar leis, que elas são estáticas, eu prefiro que se vote em proposições, que elas são dinâmicas, certo? Então, vivo dando o exemplo que uma lei é não matarás, né? É estática. Agora, eu prefiro uma proposição da seguinte tipo: valorizar a vida humana, seja a sua e a dos seus semelhantes. Faz o mesmo efeito, só que tem um efeito dinâmico, faz funcionar sempre. Esse processo de votação, nessa democracia direta, eu chamaria de democracia com sabedoria. Democracia porque cada um vota, todos do povo têm seu ponto de vista, tem seu voto, e sabedoria é que cada um contribui o conhecimento que tem sobre o assunto, porque o seu conhecimento é ponderado pelo peso que ele dá ao seu voto. Ainda pode se melhorar no tempo, né? Porque tem esse sistema de pesos pode ser guardado para novas eleições e você já tem, cada pessoa já sabe mais ou menos, e o sistema pode ir atualizando, até refinando a ideia de cada um. Isso pode ser usado em qualquer situação. Não precisa ser em questões legislativas. Isso pode ser usado também em questões jurídicas. Tá certo? Todos os assuntos jurídicos podiam ser decididos por democracia com sabedoria, que vai funcionar como se fosse um grande júri. Tá certo? E isso leva a muitas vantagens, porque em vez de ser a decisão monocrática de um juiz, vai ser a decisão democrática com sabedoria do povo. Pode-se aplicar isso também no executivo, todas as decisões executivas também podem ser desse jeito, todas as decisões administrativas também, tá certo? E, portanto, a gente não precisa pode ter o sistema judiciário voluntário, que é o povo decidindo, sistema legislativo voluntário, que é o povo decidindo, sistema executivo voluntário, que é o povo decidindo,
eu jogaria também a defesa, que seria o povo também decidindo todos os assuntos de defesa, e, e eles também, todos voluntários, e todos se treinando desde que nascem para se defender a si próprio e a sua comunidade. Tá certo? Então não, a gente não precisaria gastar dinheiro com judiciário, legislativo, executivo, defesa. Então, praticamente não precisa se pagar impostos. Tá certo? Agora vamos às coisas práticas. Isso é o idealizado, nessa direção que nós vamos. Para implementar isso, nós vamos ter que eleger alguns candidatos que vão, pouco a pouco, implementando isso. Tá certo? Ou seja, transformar o sistema que existe atual para o sistema idealizado, que é o que eu acabei de descrever. Então, os eleitores que vão votar têm que ter isso em mente, que vão votar em candidatos para implementar esse sistema que os eleitores querem, que é muito mais representativo, muito mais justo, muito mais econômico, e assim por diante. Tem todas as vantagens. E os candidatos que vão implementar isso também devem saber que eles estão sendo candidatos para cargos que eles vão depois votar para serem extintos, que vão ser transformados em votos do povo. Tá certo? Então, esses candidatos têm que ter um acerto entre os eleitores e esses candidatos para que a gente tenha esse processo implementado rapidamente, que é democracia com sabedoria e convergência de opiniões. Tá certo? Entendido? Então, os eleitores têm que ter isso em mente e têm que escolher candidatos, e os candidatos que vão ser escolhidos devem ter em mente que eles vão implementar um sistema onde eles vão deixar de ser os únicos políticos e vão promover que os aspectos políticos todos sejam efetuados pelo povo. Não só os aspectos políticos, como também os aspectos jurídicos, administrativos, executivos, e assim, defesa e assim por diante. Entendido? Então, na próxima eleição, vamos ter que ter um acerto entre eleitores e candidatos que é muito bem explicitado. Os eleitores vão dizer, ó, vou dar voto para você, candidato, se você fizer tudo aquilo que eu quero, que é montar a democracia direta com sabedoria, convergência de opiniões. Tá certo? Isso é uma das maneiras de se fazer paulatinamente, né? Outra maneira seria os eleitores simplesmente falar, vamos fazer um plebiscito
para montar essa democracia direta com sabedoria e convergência de opiniões, e o plebiscito decide e depois se implementa isso com a participação do povo. Entendido? Mas eu prefiro não. Me parece que fica mais fácil, menos traumático, se a gente tiver um acerto entre eleitores e candidatos, que é um compromisso de terem essa democracia direta, com sabedoria e convergência de opiniões, aprovada em todos os níveis, certo? Em todas as situações. Aí fica claro o acerto que deve ser executado. Entendido? Nesse aspecto, nós vamos ter que ter uns eleitores muito mais partícipes, ou seja, que eles vão se voluntariar para fazer esse serviço que atualmente a gente paga caro para outros fazerem. Então, eles vão executar esse serviço jurídico, ou seja, todas as decisões jurídicas, o povo que vai fazer, todas as decisões legislativas, o povo que vai fazer, todas as decisões executivas, administrativas, o povo vai fazer, tá certo? E todas as implementações de defesa, também o povo que vai fazer. Mas aí deram alguns. Os eleitores vão chegar e falar, pô, mas eu vou ficar tendo que votar toda hora em todos os assuntos. Não, o voto é livre, facultativo. Ninguém te obriga a votar em nada. Você vota se quiser. Tá certo? Mas, quanto mais você participar, mais influência você vai ter. Tá certo? Você acha que você tem algumas ideias interessantes, você pode, inclusive, propor as proposições. É o que nós queremos que todos os eleitores, todo o povo também comece a fazer proposições do que ele quer da vida. Certo? Porque quem melhor sabe o que precisa é o povo. Certo? Então, ele que quer as coisas, ele que deve propor. São todas as proposições que ele queira. Entendido? E em todos os níveis, tá certo? Nível local, regional, federal, mundial, universal, e assim por diante. Outra coisa, já que inteligência artificial está cada vez mais fácil de se usar, também pode-se usar inteligência artificial nesses processos todos. Ou seja, se eu não tenho paciência de ficar voltando toda hora, eu posso fazer o seguinte, eu posso associar ao meu processo de votação uma inteligência artificial minha, e ela vai aprender de como é que eu
voto. Tá certo? E depois de um certo tempo, ela passa a votar por mim e eu apenas vou supervisionar periodicamente se a minha inteligência artificial está votando adequadamente com aquilo que eu quero em todos os assuntos. Tá certo? Enquanto isso, eu vou fazer alguma coisa muito mais útil que a inteligência artificial não é capaz de fazer, não consegue ser criativa. Eu vou trabalhar para melhorar a minha consciência. Minha consciência da seguinte maneira: eu vou fazer planejamento de valores para mim, para a sociedade, para a posteridade. Tá certo? Porque todos os valores que eu tenho no momento, eles não são bons para o momento e são péssimos para o futuro. Por quê? Porque todos têm consequências ruins. Todos, todos. Se você pensar, você vai ver que todos. Mas com valores, as coisas importantes tem que ser, né? A gente fala, não, mas os valores tem que ser permanentes. Não. Os valores que os nossos antepassados lá na pré-história usavam, naquele momento eram legal, para aquele momento. Eles até comiam uns aos outros, né? Canibalismo até que era apropriado naquela época. Aí agora não é mais, né? Então a gente evolui com os valores. Então nós temos que planejar continuamente novos valores, valores esses que vão ter melhores consequências. Tá certo? É isso. Essas melhores consequências é em direção a metavalores. Tipo, valores que promovem mais paz, que promovem mais felicidade, que promovem mais sustentabilidade e coisas desse tipo. Entendido? E à medida que a gente vai chegando perto desses novos valores, nós vamos conseguir imaginar valores mais sublimes ainda. Tá certo? Então é isso que nós vamos fazer. E esses valores novos vão ajudar-nos a refinar o nosso processo de votação, que nós vamos ficar atualizando a nossa inteligência artificial, mas esses valores vão fazer com que a nossa consciência fique melhor, mais sublime, mais elevada, e essa consciência, como nós sabemos, é uma energia, ela não morre, mesmo quando o nosso corpo morrer, ela vai continuar por aí e vai se incorporar, vai ascender e se incorporar a uma consciência universal que vai aproveitar para gerenciar melhor esse universo. Tá certo? Eu tenho certeza disso? Quase. Parece que é o seguinte, em física, parece que está acontecendo o seguinte, a gente vê que existem muitas coisas que são verdades que a gente não consegue explicar. É o que eu acho que aqui a gente tem o conhecimento tácito, mas não tem o conhecimento explícito. Conhecimento tácito é que você sabe como é, mas não sabe o suficiente para explicar para os outros. Entendido? É o que está acontecendo com várias áreas do conhecimento.
Por exemplo, entanglement, ou seja, entrelaçamento de partículas, moléculas, pessoas em geral, né? Ah, sabe que existe esse fenômeno que não é local, né? Então, se eu mexo com uma caneta que está aqui, e tem uma outra que está entrelaçada com ela, lá do outro lado do universo, essa outra imediatamente também vai sentir esse fenômeno. Sabe que isso é verdade. Por que isso acontece? Ainda não se sabe. Eu tenho algumas explicações, mas não tenho prova nenhuma desse. Por isso que ainda é conhecimento tácito. Não é explícito. Mais alguma coisa? Bem, então é isso que vocês, como eleitores, devem fazer. Vocês, como candidatos, devem aceitar, executar. Entendido? Então, tenha boas eleições em todo o mundo e implementem essas ideias que vão fazer com que todos nós melhoremos, que tenhamos sistemas que funcionem melhor e muito mais economicamente. Sejam mais justos e mais econômicos. Nos propiciem mais felicidade e menos custos. Assim por diante. Agradeço a atenção de vocês. Por favor, dê o seu gostei ou não gostei. Dê suas críticas e sugestões. Compartilhe isso com todos que você conhece. Inscreva-se no meu canal. Ative lá o sininho para ter acesso a novos vídeos e nos mantermos nesse processo criativo para melhorar a vida de todos nós. E muito agradecido pela atenção de vocês.